Nós te agradecemos por estar aqui, agradecemos pelo teu amor, Deus, agradecemos pela tua graça, agradecemos pela presença do Espírito Santo que está conosco neste lugar. Abrimos nosso coração nessa manhã para aprender, Senhor, para aprender sobre o teu amor, para aprender sobre a tua graça, para aprender mais sobre o Senhor. Que o Senhor venha com a tua sabedoria agora nos ensinando, nos mostrando como conhecer mais sobre ti, sobre o teu amor, sobre o teu perdão e sobre a salvação. Nós te agradecemos, nós te louvamos por essa oportunidade que o Senhor tem dado nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Eu quero começar a falar com vocês sobre um assunto que para algumas pessoas é complicado, mas eu acho que para vocês vai ser bem simples. Eu vou tentar explicar bem devagarzinho para que você entenda, tá bom? Eu vou ler um texto aqui na Bíblia e depois eu vou explicar ele. Certo? Então eu preciso que vocês prestem atenção. Fiquem focados em mim para poder vocês não perderem nenhuma parte. Então eu vou começar a ler. É uma história entre Jesus e Nicodemos. Havia um homem fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Nicodemos ele era um líder, um homem estudado, um homem famoso lá na época de Jesus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Jesus, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer o milagre se Deus não estiver com ele. Aí Jesus respondeu para Nicodemos: Nicodemos, eu afirmo ao Senhor que essa é a verdade, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, que era um homem estudado, perguntou assim para Jesus: como é que pode um homem, sendo velho, voltar para a barriga da sua mãe e nascer de novo? Como é que pode? E Jesus respondeu assim: eu afirmo ao Senhor, e essa é a verdade, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. Porque quem nasce da carne, quem nasce de pais humanos, esse é carnal, esse tem a natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser espiritual. Por isso, não fique admirado de eu dizer para você que o que importa, o que é importante é nascer de novo. E aí, quando a gente lê assim, fica meio difícil de entender. Para explicar para vocês isso que Jesus falou aqui, eu vou ter que voltar lá no começo da Bíblia, quando Deus fez o homem. Todo mundo já ouviu falar que Deus fez o homem, não é isso? Deus pegou, criou as coisas. Deus disse: haja firmamento, e aí o céu apareceu. Deus disse: haja terra, e a terra apareceu. Deus disse: haja animais, e os animais apareceram. Deus disse: haja pássaros, e os pássaros apareceram. Deus disse: haja peixes, e os peixes. Deus fez assim com todas as coisas, mas com o homem ele fez diferente. Gênesis 2:7 diz assim: então formou ao Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus não fez o homem do mesmo jeito que Deus fez o cachorro. Deus também criou o cachorro. Só que o cachorro, Deus falou assim: haja animais terrestres. E todos os animais terrestres surgiram. Cachorro, leão, o que mais? Gato, o que mais? Vaca, o que mais? Ovelha. O que mais que tem aí animal pisando sobre a terra? Diga um aí. Qual? Cavalo, tá lembrando? Cavalo. Outro. Burro. Vaca. O
pela palavra de Deus. Mas quando foi para fazer o homem, Deus ele fez com as próprias mãos, criou o homem do pó da terra, e depois que ele criou o homem, o que foi que Deus fez? Deus chegou no homem e soprou nele. Da própria vida de Deus, Deus passou a vida dele para dentro do homem. E o homem veio ser alma vivente. Então o homem naquele momento, ele teve consciência, ele se levantou e ele era uma pessoa que pensava diferente do animal. Diferente dos animais terrestres. Ele foi feito à imagem de Deus, com a capacidade de pensar. Só que não só, presta atenção nisso aqui, não só a parte de pensar que Deus deu ao homem. Deus ao homem outra coisa muito mais importante do que a parte de pensar. Sabe o que? Deus, quando soprou no homem, ele tirou do próprio espírito dele, como uma semente, e colocou dentro do coração do homem. Não foi só a parte de pensar, foi do próprio espírito dele. Uma parte do Espírito de Deus veio para o homem. E quando Deus depois fez a mulher, essa parte do Espírito de Deus também estava sobre a mulher. Mas aí depois veio uma coisa terrível que aconteceu com o homem. Que foi o quê? O pecado. E o que foi que o pecado fez no homem? Eu vou demonstrar para você. Pastor Cícero, só pode me ajudar aqui um minutinho? Segurando o microfone. Ou então, dá para entender assim, seu microfone? Tá, vou liberar o seu. Vou citar um exemplo para você. Digamos que esse copo aqui seja o homem. Deus pegou e fez o homem do pó da terra. Imagina que isso aqui é o homem, certo? Quando Deus fez o homem do pó da terra, aí Deus veio e soprou no homem o fôlego de vida. E aí, o homem passou a ter uma alma. Então, aí ele passou a ter um corpo e passou a ter uma alma. Dentro do mesmo homem. Só que junto com a alma e com o sopro de Deus, veio também o Espírito. Então, o homem, assim você olhando, parece ser uma coisa só, não parece? Não parece que é uma coisa só? Mas aqui tem um copo. Não, tem quantos copos aqui? 3. Mesma coisa é o homem. Presta atenção. Isso aqui é muito importante para você entender. Mesma coisa é o homem. Deus fez o homem do pó da terra, com as mãos dele, não foi isso? Fez o homem do pó da terra, depois Deus soprou nele, depois Deus soprou nele, veio a alma e o espírito. 3 partes. E aí o homem estava onde? Desse jeito? Ele estava no jardim do Éden. E no jardim do Éden ele tinha contato com Deus todo dia. Deus ia estar com ele todo dia. Todo dia. Amém? Entenderam até aqui? Essa parte está entendida. E Deus ia ter comunhão com o homem. Todo dia. E Adão caminhava por lá, e Deus olhava assim e falava assim, e aquilo ali? Aí Adão dizia, pai, aquilo ali é o nome de leão, o que é que eu acho? Leão, tá beleza, aí ficou leão até hoje. E aquilo ali tem cara de cavalo, vai chamar cavalo, e tá cavalo até hoje. Adão foi dando nome às coisas, e ia contando para Deus, e eles tinham uma comunhão entre eles. Mas aí um dia, veio o diabo, puxou umas coisas no ouvido de Adão, de Eva e Adão, os dois. Puxou umas coisas no ouvido dela. E ela desobedeceu a Deus. Quando ela desobedeceu a Deus, o que aconteceu com ele? Eles não eram 3? No momento em que Adão pecou, uma parte de Adão, que é o espírito dele, porque ele desobedeceu a Deus. Sabe o que aconteceu com essa parte aqui? Essa parte morreu. Então Adão, ele ficou com o corpo e com a alma. A parte dele, a
parte dele, que ligava ele a Deus, por conta do pecado, essa parte ela morreu. O homem natural, a carne dele, ela ficou viva. A parte da alma, da mente, do entendimento, a parte que entende as coisas, também ficou viva. Mas a parte do espírito, ela foi uma separação do contrato, da ligação de homem com Deus. Por isso que o homem teve que sair do paraíso, porque não havia mais ligação dele com Deus. E o pior ainda não foi isso. Sabe qual foi a parte pior? Que quando Adão começou a ter filhos, essa parte do pecado, e ele separou ele e Deus, essa parte foi passando para os filhos. Em Romanos fala assim: portanto, assim como por um só homem, que foi Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Porque se Adão não tivesse pecado, ele estava vivo até hoje. Só que o pecado fez com que ele fosse, primeiro ele morreu espiritualmente, e a carne dele fosse também envelhecendo. Então, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens, de Adão até hoje, todos pecaram. Quando eu falo homem, gente, eu estou falando homem e mulher. É porque na Bíblia fala a palavra homem como humanidade. Mas homem quer dizer homem e mulher. Entendem isso? Todos pecaram. Ah, mas eu conheci uma pessoa que era uma pessoa tão boa. Rapaz, aquela pessoa não tem como ter pecado. Sim, tem. Ah, mas o pastor Roberto está falando lá na frente sobre Deus e sobre tudo, e ele ora pelas pessoas e coloca a mão na cabeça das pessoas. Pastor Roberto não tem pecado. Tem ou não? O que vocês acham? Tem, porque a palavra diz que todos, repete comigo, todos, mais forte, todos, de uma vez, todos pecaram. Diga, todos pecaram. Todos pecaram. Mais forte, todos pecaram. Todos. E Nicodemos não entendeu isso, porque só entendia o nascimento natural. Aí Jesus falou para ele o quê? Jesus falou para ele o quê? Que eu li naquela parte. Ele falou assim: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que eu digo, importa para você nascer de novo. E o que é nascer de novo? E é aí que é a parte importante. Então, todos pecaram, não foi isso que a gente falou? Todos pecaram. Teve alguém que não pecou? Que nasceu nessa terra, do útero de uma mulher, como todos nós nascemos, e não pecou? Teve alguém? Será que teve alguma pessoa no mundo que nunca pecou, desde que Deus fez Adão até hoje? Será que teve alguém que não cometeu nenhum pecado? Sim. O que é que vocês acham? Quem acha que teve um que não pecou, levanta a mão. Quem acha que não teve nenhum que pecou, levanta a mão. Quem não entendeu o que eu falei, levanta a mão. Quem não quer levantar a mão, levanta a mão. Tudo bem. Eu entendi. Todos pecaram. Mas teve um que nasceu de uma mulher chamada Maria. E não foi gerado pelo pecado, ele não foi gerado pelo sexo, ele foi gerado pela palavra de Deus. Nasceu de Maria, o nome dele é? Jesus. Agora eu senti firmeza, o nome dele é? Jesus. Esse aí que nasceu sem pecado, ele não teve a semente de Adão, ele nasceu completo. Jesus nasceu corpo formado da mulher, como todo mundo,
ele nasceu com alma e ele nasceu gerado pelo Espírito. Então ele tinha o corpo, a alma e o espírito. E ele nasceu, e ele viveu, e ele curou as pessoas. E aí no final da vida dele, ele teve que fazer uma coisa muito difícil, que só ele podia fazer. O que foi que ele fez? Morreu por nós. O que foi que Jesus fez no final de tudo? Morreu por nós. Morreu por nós. Numa cruz. Morreu por nós. Por que ele morreu por nós? O que isso significa? E essa é a parte importante que ele queria ensinar para Nicodemos. Ele falou assim: Nicodemos, todo mundo que nasce natural, nasce corpo e nasce da alma. Só que aquele que crê em mim, aquele que me aceitar, aquele que entender aquilo que eu fiz na cruz, esse vai fazer o que com ele? O que acontece? Vou usar os copos. Vocês estão entendendo os copos? Então, quando você nasce, você, a gente nasceu natural, a gente nasceu na carne, a gente nasceu na alma. O nosso espírito, pecado, separado de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, aquilo que aconteceu ontem aqui, nós confessamos Jesus com a nossa boca: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Nesse momento que eu aceito Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Senhor, eu sou pecador e eu quero que o Senhor me purifique. Nesse momento acontece uma coisa maravilhosa, acontece uma coisa fenomenal. Sabe o que acontece? O Espírito Santo vem dentro de nós e Habita. o nosso espírito, ele nasce De novo. Quando o nosso espírito nasce de novo, nós podemos fazer aquilo que Adão fazia lá no paraíso. Sabe o quê? Nós podemos ter comunhão com Deus. O Espírito Santo vem e ele faz o Espírito nosso nascer novamente. Vocês entenderam isso? Presta atenção. Quando Deus fez Adão, Deus soprou nele o fôlego de vida. Foi isso? E o Espírito foi criado. Quando nós aceitamos Jesus e confessamos Jesus como nosso Senhor, quando reconhecemos o pecado dele na cruz, é como se Deus estivesse soprando dentro de nós. E nós recebemos o Espírito Santo. E nós então nascemos de novo. Foi isso que Nicodemos não entendeu. Ele achou que um homem velho tinha que voltar ao ventre da mãe. Sua mãe é viva ainda? É viva? Você pode voltar para a barriga dela? Não pode, tem jeito. E se você se encolher todinho? Não entra mais não? Saiu, fechou a porta. Não volta mais. É isso que Nicodemos está. Você pode voltar para sua mãe? Sua mãe é viva? Pode voltar para lá, para o útero de novo dela? Pode ou não pode? Não. Pode voltar para o ventre da mãe? Foi isso que Nicodemos perguntou. Mas mestre, eu não entendo. Como é que eu posso nascer de novo? Como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus falou assim: Nicodemos, entenda uma coisa. O que é nascido da carne, do útero da mãe, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso eu digo a você que você precisa nascer de novo. Da carne ou do Espírito? Do Espírito. Porque da carne você já nasceu há tantos anos atrás. Então, o importante não é nascer da carne, porque da carne já nasceu. E nascemos com pecado, porque todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Por isso que todos precisam se arrepender. Todos precisam aceitar Jesus. Essa é a mensagem. Isso é o Evangelho. As pessoas falam assim: ah, mas tem tanta coisa da igreja, tanta coisa. Sim, tem muita coisa que as pessoas falam e fazem,
tem muitas doutrinas, mas o principal, aquilo que é realmente o mais importante, é isso. Por quê? Porque as pessoas que não nasceram de novo, que não têm o Espírito de Deus dentro delas, aqueles que são só alma e carne, aqueles que não reconhecem Jesus como seu Salvador, vai acontecer uma coisa com elas muito triste. Muito triste. Você sabe o que é? O que vai acontecer com elas é que, como elas não nasceram de novo, elas não vão poder entrar no reino de Deus. E se você não pode entrar no reino de Deus, você vai ter que ficar no reino do... Quem é o inimigo de Deus? O de... Porque só existem dois reinos. Um reino de luz e um reino de trevas. Então, quando você nasce de novo, por isso que ele falou para Nicodemos, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. É o único caminho. Quem não nascer de novo, infelizmente, eles virão para o inferno. Por isso que nós nos esforçamos para levar o Evangelho. Não o Evangelho de religião, mas o Evangelho de salvação. O que é salvação? Salvação é que as pessoas que estejam indo para o inferno sejam salvos e possam entrar no reino de Deus. E isso acontece... Eita, caiu meu corpo. Isso acontece quando você nasce de novo. Estão entendendo isso? Entendendo mesmo? Então, ele falou para Nicodemos, Nicodemos, você é um mestre em Israel. Você é um cara que sabe muitas coisas. Só que você não entendeu ainda sobre o novo nascimento. Você está pensando só no natural. No natural não tem como nascer novo. Não tem como você regredir, voltar a ser criança e entrar no ventre da mãe. Não tem. Mas tem como você nascer de novo no Espírito. Porque o nosso Espírito precisa ser recriado. O nosso Espírito precisa ter comunhão com Deus. E quando nós aceitamos Jesus, quando nós reconhecemos Ele, quando passamos pelo novo nascimento, aí as portas do reino de Deus se abrem e nós podemos então ter comunhão com Deus. Nós podemos falar com Ele. Nós somos filhos de Deus. E a partir daí nós estamos indo na direção do céu. A vida eterna. Porque depois da morte só tem dois caminhos. Um é o caminho do céu, na direção do céu, e outro é o caminho do inferno. Não tem meio termo. Ou é lá ou é cá. Por isso que nós nos esforçamos para ensinar para as pessoas, os mais distantes possíveis, que o que é importante é aquilo que ele falou para Nicodemos. O que é importante é nascer de novo. Porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Por isso que o mais importante é nascer de novo. E quando é que eu nasço de novo? Quando eu confesso Jesus com a minha boca. Eu falo, Senhor, eu aceito o teu sacrifício naquela cruz. Quando eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. A partir desse momento, o Espírito Santo entra dentro de mim. Recria o meu espírito. E aí então, eu posso andar no lugar em que eu vou caminhando na direção do céu. É um caminho. Entenda, são dois caminhos. Então, quando eu vim para cá, eu vim de Maceió, peguei a pista, cheguei em Santana, passamos e subimos aqui a serra. É a primeira vez que eu vim aqui. Para eu voltar para minha casa, eu tenho que fazer o mesmo caminho de volta. Isso é um retorno. Se eu chegar no meio do caminho e quiser voltar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um retorno. Eu tenho que fazer uma conversão. Convergir significa mudar a rota. Converter significa mudar a direção. Quando eu aceito Jesus, eu estou me convertendo. O que é converter? Eu estou indo na direção do inferno
vou pro inferno, aí eu resolvo me converter. O que é converter? Eu dou minha volta, deixo o inferno para trás e sigo na direção do céu. Entenderam? Quando eu faço esse movimento, estou indo para o inferno, minha vida está uma desgrameira, estou indo ladeira abaixo, porque o inferno é só para baixo. Quando eu estou indo lá para baixo, que eu paro, eu não, Senhor Jesus, me salva. Senhor Jesus, cuida da minha vida. Senhor Jesus, eu só sei fazer besteira. Senhor Jesus, eu não consigo fazer nada certo. Quando eu faço isso, o que é que ele faz para mim? Ele fala, então se converta. Aí eu mudo a direção, pego na mão dele, o inferno fica para trás e eu vou caminhando. Não é de uma vez, não. É um caminho de volta. Eu vou caminhando dia após dia na direção do céu. E esse caminho vai parar onde? Na eternidade. O inferno ficou para trás e agora eu vou no novo caminho do céu. Amém? Amém. Vocês entenderam? Entendeu mesmo? De certeza? Agora que vocês responderem com vontade, alguém tem alguma pergunta? Hein? Se não tem pergunta, eu vou passar para o pastor Cícero, que ele vai dar continuidade no assunto e depois vai fazer umas perguntas para vocês. Prestar atenção, não prestaram? Ele vai fazer umas perguntas para vocês e depois das perguntas vai ter a continuidade. Tá bom? Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Amém? Amém. Graças a Deus. Queremos agradecer a Deus por estar aqui pela segunda vez, onde passamos aqui algum tempo atrás e deixamos uma semente plantada, né? E nós estamos retornando hoje com um trabalho de ensino, onde tivemos um culto maravilhoso. Hoje de manhã também, café da manhã, e nós queremos ser gratos ao Senhor. E para Deus pela vida do pastor Alberto, que nos deu esse ensino maravilhoso. Mas como base do que vamos falar, nós queremos lhe convidar. Gostaria que os irmãos que veio do projeto incorporem aqui com Bíblia, porque nós vamos precisar de pessoas que leiam a Bíblia para dar ênfase ao ensino. Amém? Quem entendeu, diga amém. Quem não entendeu, se aproxime. Marcos 16:15 vai dizer: e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem prega, ensina, e quem ensina, prega. Existem dois tipos de ensinamento. Ô meu querido, sai do sol, vem para a sombra. Existem dois tipos de ensino que ele associa a pregação do Evangelho. Esse ensino é o que nós vamos começar a aplicar agora, e que vocês acabaram de escutar com o pastor Alberto. Aqueles que comportam a Bíblia, vou precisar que leia alguns versículos. Vamos lá. Nós temos aí parte de uma apostila, cujo tema, abra ele por favor, vou precisar que você entenda o tema que a gente vai tratar. Convicção de salvação. Diga comigo, convicção, mais alto, convicção de salvação. Glória a Deus. Para você, o que significa a palavra convicção? Alguém poderia sugerir um exemplo ou dar alguma sugestão? O que significa sugestão, a palavra convicção? Vamos dar um exemplo.
você paga uma conta no banco e alguém diz assim, você não pagou, mas você sabe que pagou. O que é que você tem certeza? O que é que você tem em mente? Certeza. Realizou o pagamento. Então você tem certeza. É isso? Convicção é a mesma coisa. Eu tenho convicção. Aí eu tenho certeza. O que é certeza? Vem da palavra certo. Não é isso? Quem entendeu, diga amém. Amém. Diga, eu tenho certeza. Diga, eu tenho certeza que paguei a conta. Se me cobrarem, vão cobrar errado. Entendeu agora? Então é certeza, você fez o pagamento. Ninguém pode ir atrás de você. Glória a Deus. Então, convicção é exatamente isso, é ter certeza. Amém? Eu tenho certeza disso. Então eu vou até o fim, acreditando naquilo que eu estou correto. Glória a Deus. Então vamos lá. Necessidade, está aí na postura de vocês. Necessidade para alguém ser salvo. Todos nós, eu e vocês está pensando que eu estou ensinando aqui e pregando no projeto? Você está pensando que eu já nasci crente evangélico, num berço evangélico? Não. Eu precisei ir para uma escola bíblica, eu precisei ir para uma escola teológica, eu precisei ir para uma praça pública, eu precisei nascer de novo, como o pastor Roberto ensinou, aceitar a Jesus, ter convicção da salvação, para então estar habilitado a pregar a palavra. É por isso que nem todo mundo prega. Sabe por quê? Porque a pessoa que está no pecado, ela está desabilitada a pregar a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Agora, uma vez que você aceitou a Jesus, aí o Espírito, lembra que o pastor Roberto falou? O Espírito de Deus entra na sua vida e você passa a ser uma nova criatura. Aí ele vai lhe capacitar a ensinar, a pregar, a evangelizar. Amém? Amém. Glória a Deus. Rapaz, estava tão bom com o pastor Roberto esse som. Eu comecei, é um mistério, né? Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Então o que é preciso? O que é preciso para mim é ter certeza dessa salvação. O que é preciso? Está na apostila de vocês. Nós vamos ver o primeiro tópico aí, número 1. Arrepender-se dos seus pecados. Amém? Se arrepender dos nossos pecados. Quem vai abrir em Atos capítulo 2 e versículo 21? Atos, pode ler. Testificando tanto aos judeus como aos gregos, Isso. conversando a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Me confessar. Me arrepender. Porque uma vez que eu faço isso, Deus, Ele vai fazer o quê? Vai me perdoar. E uma vez eu confessando os meus pecados, eu já estou perdoado. E uma vez eu estando perdoado, eu vou estar em comunhão com Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque lá em Romanos capítulo 3 e versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que todos pecaram e ficaram destituídos, separados da comunhão com o Criador, com Deus, daquele que nos fez, que nos criou, que criou o céu, que criou a terra. Glória a Deus. E agora nós
nós temos essa oportunidade, glória a Jesus, de estar na presença dEle, aprendendo dEle nesta manhã. Então preciso fazer o quê? O que eu preciso fazer? Me confessar, né? Existem duas prerrogativas, né? Eu não vou entrar em detalhe na outra, porque vocês sabem de qual é salteado. Mas eu vou trazer para o lado evangélico a questão de se confessar. A questão é muito polêmica e também abrange muita coisa. Eu vou dar só uma pincelada. Quando eu como ser humano, escuto a palavra e deixo a palavra de Deus entrar, porque Hebreus capítulo 12, se não me foge a memória, versículo 8, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva. Então, se a palavra de Deus é viva, ela vai trazer para o meu corpo, para a minha alma e para o meu espírito vida, né? E uma vez que a palavra é ensinada, ela vai gerar em mim um movimento, vai trazer à tona a minha vida de pecado e vai fazer uma transformação, vai mexer com o meu interior. Ou seja, a palavra, quando ela é pregada, ensinada, ela vai gerar arrependimento. E uma vez ela gerando arrependimento, eu tenho que abrir a minha boca. Lembra do ladrão lá na cruz? Aleluia! Glória a Deus! Que ele confessou a Jesus no último suspiro. Aí Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Vocês lembram da paixão de Cristo, né? Que tem lá Jesus no meio e dois ladrões, né? Um murmura, mas o outro diz: ele não praticou nada. Nós estamos aqui porque somos fruto do pecado. Nós pecamos, mas ele é justo. Glória a Jesus. Colocar a fé em Jesus. Está aí na apostila de vocês. Colocar a fé em Jesus Cristo. Existem pessoas por aí que andam praticando todos os tipos de coisas para querer mudar de vida. Essa é uma grande realidade, né? Uns vão para o candomblé, outros vão para a magia negra, outros são seguidores de Buda, de Maomé, e entre outras coisas, né? Não vou querer aqui falar de dogmas sobre essas coisas, mas é necessário trazer ao conhecimento de vocês, porque vocês sabem que existe o bem e o mal, né? Mas eu estou ensinando aqui para pessoas que praticam o bem. Diga bem. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Amém. O que é fé? O que é fé? Diga, fé é crer no impossível. Quem crê? Aleluia. Quem crê nisso? Diga, fé é crer no impossível. Eu não vi, mas eu creio. Diga, eu não vi, mas eu creio que vou receber. Diga, eu não sei de onde vem, nem quem vai dar, mas o céu, eita glória, vai se abrir e eu vou receber. Diga, tome posse dessa palavra nesta manhã. Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Oh, vamos lá. Vamos adiantar porque o assunto é longo. 1 Pedro, alguém lê 1 Pedro 2:24. Ele é o único que pode nos salvar. Carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, em nossos pecados, para que nós, mortos para
para o pecado, vivemos para a justiça. Pelas feridas dele foram sarados. Muito bem. Olha o que o apóstolo Pedro fala. Ele fala que só Jesus é quem nos dá o pleno conhecimento. Porque só por Ele é que nós somos salvos. Não existe outro. O pastor não salva. O padre não salva. O seu amigo não salva. O missionário, a missionária não salva. O governador, o presidente, o estadista, o teólogo, aquele que prega bonito, aquele que canta bonito, que toca bonito. Ninguém tem esse poder. Mas já foi falado aqui nesta manhã que Jesus morreu pelos nossos pecados. E como é que eu reconheço isso? Confessando, como vimos lá no início. E uma vez que eu confesso com a minha boca, eu adquiro da parte de Deus o reconhecimento que sou pecador, e agora eu passo a entender os mistérios da salvação. Salvação é um dom gratuito de Deus, que eu e você precisa reconhecer todos os dias. Você sabe por que você está aqui? Sabe por quê? Porque Deus permitiu. Se não fosse a permissão de Deus, ontem mesmo à noite, o vento da morte soprava na tua vida e você morria durinho, e hoje ou amanhã era o enterro. Essa é a grande realidade. E muitos não entendem isso, porque só está vivo até o dia que Deus quer. Muitos se dão por desapercebidos, casam-se, estão em casamentos, vai para a noitada, sai, bebe, fuma, pratica todos os tipos de pecado, e só reconhece que Deus é Deus quando está no leito do hospital. Aí se lembra: meu Deus, me socorra. Espera aí, só se lembra de Deus quando está doente? Só se lembra de Deus na hora da dor? Tem pessoas que é assim. Mas eu dou graças a Deus que vocês escutaram o chamado e estão aqui lembrando de Deus, aprendendo com a palavra do Senhor. Vamos bater palma para Jesus? Aleluia! Ele merece! Deu glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Número 3, está aí na apostila. Entregar a vida a Jesus. Que mistério tremendo. Para você, o que é entrega? O que é entrega? Diga: é eu me doar. A irmã, quer saber do outro? É paulista, de São Paulo. Ela se doou na obra de Deus. Onde ela está? Aqui. Ela se doou. Se doou. Os irmãos do projeto se doou para fazer a obra. Isso é doação. Se doar, se entregar. Amém? 1 João 1:12. Deus que nos dá a salvação. Vamos lá, 1 João. Quem lê? 1:12. Mas a todos quantos receberam, Sim. dele os poder de serem feitos filhos de Deus. Sim. Aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu. No nome de quem? De Jesus. Quando eu me entrego, eu estou me entregando a Jesus. Por meio de quem? Por meio de escutar a palavra. A palavra vai gerar conhecimento. E quando gera conhecimento, gera arrependimento. E quando gera arrependimento,
pecado, e uma vez eu confessando os meus pecados, eles são libertos, e eu passo a ser uma nova criatura, como está em 2 Coríntios 5, e 23 ou 17. Assim que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Amém? Amém. A salvação, ela é como se fosse você com calor, precisando tomar um banho. Você corre para onde quando você está com calor? O banheiro. E vai fazer o que lá no banheiro? Não fale em outras coisas não. Fala só de se banhar. Tomar banho. Quando está com calor, a tendência é o quê? Tomar um banho, né? Não é verdade? É a mesma coisa aceitando a Jesus. Quando você aceita Jesus, Jesus lhe dá um banho. Aleluia. Com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu poder, com regeneração, com autoridade, com revestimento. Aí você passa a conhecer o que é Deus, quem é Deus, o que Deus vai fazer por você a partir daquele momento. Amém? Amém. É de graça. Quem já escutou aqui? Olha que pergunta eu vou fazer. E pode estar lá no final, viu? Quem já escutou aqui que para aceitar Jesus precisa pagar alguma coisa? Quem já escutou aqui? Graças a Deus ninguém, né? Porque se isso fosse colocado em prática, meus irmãos, era uma verdadeira heresia. Era um falso profeta. Mas nós saímos de Maceió para ensinar de graça a vocês. Sabe por quê? Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Isso é um dom de Deus. É Deus quem dá o dom. É Deus quem dá a autoridade para ensinar, para pregar. E por essa razão nós viemos aqui nesta manhã. Ensinar de graça. Porque isso gera salvação, conhecimento e sabedoria vindo de Deus para a sua vida. Diga amém. Amém. Amém? Amém. Tem alguma pergunta? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Tem alguma pergunta a fazer? Vamos lá. Estou terminando já. Benefícios, está aí, por alguém que nasce de novo. Aí tem, os pecados são perdoados. 1 João 1,9. Quem lê? 1 João 1,9. Olha, já estamos lá partindo já para o final. Os benefícios que traz a uma pessoa que aceita Jesus. Que coisa maravilhosa, né? São muitos, eu vou pular por conta do horário. Vamos lá, 1 João 1,9. Quem lê? Quem lê? Se confessarmos os nossos pecados, Isso. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele faz o quê? Quando a gente aceita Jesus, Ele nos justifica. Amém? Ele nos perdoa. É mais ou menos assim. Alguém vivia praticando todo tipo de pecado e agora aceitou a Jesus. Então ele vai passar a ser de Cristo. Jesus vai agora trabalhar na vida dele, vai modelar ele, vai tirar todos os garranchos, né? Todas as impurezas, e ele vai começar a viver uma nova vida, né? É como o pastor Roberto ensinou aqui. Ele vai nascer de novo. Ele vai encontrar-se com Jesus, né? E esse novo nascimento, ele gerou um arrependimento. E uma vez que ele se arrependeu, ele agora vai passar a viver uma nova vida. Amém? Amém. Quem entendeu? Todo mundo entendeu? Glória a Deus. Torna-se filho de Deus. Aí você pergunta, desde o início que eu sou filho de Deus. Existem dois filhos.
Quem é pai e mãe aqui? Quem é pai, levanta a mão. Cadê os pais, hein? As que foram arrebatados. Quem é mãe? Muito bem. Quem mais? As mulheres estão ganhando, parabéns. Existem dois filhos. Existe aquele filho que é mais obediente e existe aquele que é mais, né? Fala, parece que é um leãozinho. A mesma coisa é nós, ser humano. Não tem um filho que é rebelde, né? Que está lá praticando, matando, roubando, praticando todo tipo de coisa. Mas tem pessoas que mesmo sem não sendo crente, ainda não confessou Jesus como Salvador, ele tem um temor de Deus. Ele é obediente. Ele não anda praticando injustiça nem coisa errada. Porém, entre aspas, precisa se arrepender e ter um encontro com Jesus. Mas o que eu quero enfatizar nessa manhã é que mesmo aquela pessoa que é rebelde, que pratica todo tipo de coisa, ainda há salvação para esse tipo de pessoa. Aleluia. Ainda há salvação. Agora tem uma coisa, e isso precisa ser explicado aqui nessa manhã. Aquilo que a pessoa semeia, né, vai colher depois. Entendeu? Vai colher na justiça, preso, pagando. E às vezes paga com a própria vida, mesmo sendo crente. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Ninguém pense que pecar diante de Deus fica por si mesmo. Tem um preço. É por isso que é bom estar com o passaporte garantido. Porque na hora do arrebatamento, você sobe e quem não tiver em comunhão vai ficar. É preciso se arrepender. É preciso ter comunhão. É preciso tornar-se a ser verdadeiro filho de Deus. Obediente, temente, esperando o arrebatamento da igreja. Aleluia. E tem pessoas que estão aí, vivendo de qualquer jeito, pecando, praticando todo tipo de pecado, pensando que não está chegando às narinas de Deus. Mas um dia vai prestar conta diante do seu Criador. E agora? Aleluia! Eita, professor brabo, né? Mas é verdade. Passa a pertencer à família de Deus. Efésios 2:19. Quem lê Efésios 2:19? 10 horas, 10:15 eu termino. Efésios 2:19. Assim que já não sois estrangeiros Sim. e forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. Muito bem. Existem duas famílias. A do mundo e a de Deus. Quem sabe diferenciar aí o que é o mundo? E quem sabe diferenciar as coisas de Deus? Vamos lá. As coisas de Deus são santas. E as coisas do mundo estão ligadas ao pecado, à abominação, a tudo aquilo que não agrada a Deus. Não é? A gente observa algumas situações que acontecem por aí afora, de pessoas que vivem praticando as coisas mundanas. Eles não têm o temor do Senhor, porque se tivesse não praticavam, né? Não faz parte da família de Deus. Faz parte da família de Deus aqueles que se arrependeram, aqueles que têm comunhão com o Senhor, aqueles que estão vivendo na prática da leitura bíblica, do louvor, da adoração, da oração. Ah, mas eu não sei orar. Quando você não sabe, tem um professor que ensina, é Jesus. Você pede a Ele, Ele ensina. Senhor, eu não sei, mas Tu pode me ensinar? Ele vai ensinar. Senhor,
Como eu faço para te servir? O Espírito Santo vai lhe orientando. O Espírito de Deus, que foi falado pelo pastor Roberto, que está dentro de você agora, ele vai lhe orientar, ele vai modelar o teu viver. Talvez você não tenha essas condições financeiras para andar como irmão ou irmão fulano de tal, mas o próprio Espírito vai testificar na sua vida que é necessário só você servir a Ele, porque nas demais coisas Ele vai te acrescentar. Então são coisas mínimas que às vezes as pessoas colocam empecilho para servir a Deus, mas nesta manhã o Espírito de Deus está te orientando como servir a Ele, como adorar a Ele, como orar a Ele, como servir a Ele. E isso é importante porque é necessário que eu e você agrade a Deus. Diga, eu quero agradar a Deus. Diga, eu quero ser da família de Deus. Aleluia. Quem entendeu, diga amém. Romanos 5:1 é justificado. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vou terminar para não levar muita coisa e você não sair daqui dizendo: meu Deus, eu aprendi foi nada. Romanos capítulo 5, versículo 1. Quem lê? A Lena está dando lugar mesmo, graças a Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, Sim. temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa linda. Sendo, pois, justificados pela fé, tem paz com quem? Deus. Olha o caminho aí. Tem gente que diz que tem paz com Deus, mas não faz a vontade de Deus. E agora? Que dilema é esse? É um verdadeiro falar de boca, não é? Porque quando vai para as obras, ele está fora do contexto. Ele não pratica. Glória a Deus. É a mesma coisa. Eu conheço alguns irmãos que têm vontade de fazer esse trabalho, mas quando eu digo: a dia da viagem é tal dia, aí eles: não tem compromisso com o nome de tal. Que vontade é essa que não foi praticada? Que desejo é esse que nunca tem tempo para fazer a obra de Deus? Não é? Então, quando eu e você temos essa certeza, essa convicção de que verdadeiramente Deus está na sua vida, você faz e você pratica. Amém? Amém. Então, qual foi o tema que nós estudamos nessa manhã? Estudamos 2 temas. Falou, a primeira parte falou de quê? De novo nascimento. Nascer de novo. E depois nós entramos com o quê? Convicção de salvação. Ou seja, certeza de ser salvo. E nós aprendemos, né, os benefícios de aceitar a Jesus e de estar em comunhão com o Senhor. Quem entendeu, diga amém. Amém. Olha, irmãos, vocês são muito inteligentes. Aleluia. E bem-aventurados, diz a Bíblia, são aqueles que param para escutar a palavra de Deus. Esse assunto é um assunto longo, que essa apostila são 6 meses para estudar. 6 meses. E eu glorifico a Deus que nesta manhã vocês estiveram atento, escutando a palavra do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus por tudo. Diga comigo: eu quero participar da família de Deus. Diga: eu quero ser uma nova criatura.
nascer de novo. Diga todos os dias. Porque tem gente que nasce hoje e amanhã não, parece que esqueceu de nascer de novo. Esqueceu que aceitou Jesus, já vai, bebê. Eita, tem um tema pesado, não foi? Mas eu vou falar. Né? Se eu vier aqui de novo, vocês pegam um cabo de vassoura e botam para correr. Tem pessoas que aceitam Jesus hoje e no outro dia está no fundo. Está praticando todo tipo de coisa. Né? Mas se a pessoa realmente teve convicção e a certeza que aceitou a Jesus, ele vai realmente praticar os ensinamentos da palavra do Senhor. Amém? Deus está falando com alguém aqui nesta manhã. Aleluia. Que precisa nascer. Que precisa ter um encontro com Ele. Que precisa se dobrar. Porque a sua vida precisa mudar. Você disse: Senhor, eu quero mudança. E nesta manhã, o Espírito de Deus está falando contigo. Ele nos trouxe aqui para te dizer que Ele ainda é Deus e que não há impossível que Ele não possa realizar. Porque ainda antes que houvesse dia, Ele já era. E operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus? Ninguém. Aleluia! Ele tem o controle de tudo. Tudo está na mão dele. Em um simples agir, em um simples comando, Ele dá voz e dá vitória. E nesta manhã, Ele está falando para você: eu tenho vitória para entregar na tua mão. Glória a Deus. Há poder no nome de Jesus para mudar essa situação caótica que você está vivenciando. O Espírito de Deus está falando com a tua vida. Nesta manhã é necessário que você se arrependa, é necessário que você se doe, é necessário que você reconheça que é pó, que é cinza e que precisa ter um encontro com Jesus. Nesta manhã Deus está tratando com a tua alma, com o teu espírito. Ele está falando contigo, porque não é em vão a nossa vida aqui. Ele está tratando com você no teu interior, para que você tenha mudança de vida. E a mudança de vida é com Jesus. Amém? Amém. Amém. Oh, glória. Aleluia. Pessoal, nós vamos deixar uma pequena lembrancinha aqui para vocês, tá? Vamos deixar. Só levantar não, o pessoal vai distribuir aí dentro, tá? Vocês. Vamos dar um presente, uma Bíblia. Eu sei que você o missionário já distribuiu Bíblias para vocês. Nós estamos trazendo essas Bíblias. Sei que a letra é pequena. Nós gostaríamos de doar a Bíblia com a letra maior. Mas acredito que uma outra oportunidade vai ser possível de trazer com a letra maior. Mas as crianças que souberem ler, tem criança que sabe ler aqui? Tem? Tem, né? Pronto, ela sabe. Lê para o papai, lê para a mamãe, tá certo? Eu sei que nem sempre os pais sabem ler, né? Mas as crianças que sabem, por gentileza, dá um kitzinho para cada pessoa, tá? Uma Bíblia ali. Pessoal, esse kitzinho também é de coração, tá? A gente gostaria de trazer algo zerado da loja, não conseguimos, mas trouxemos isso aqui, tá certo? É de coração, foi uma doação que a pessoa fez para que trouxesse para vocês, ficassem de lembrança.